Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre planejamento financeiro, mais especificamente aí sobre planejamento sucessório e focando muito aí em uma das ferramentas que é a questão da holding patrimonial, né? Que muitos de vocês demonstraram interesse, que é um assunto que está muito bacana, que está sendo falado bastante na mídia, pelos escritórios, nos bancos, nas instituições, e não poderia ser diferente aqui dentro da Comarca, pois é uma ferramenta realmente que faz muito sentido para muitas famílias. Antes de iniciar nossa conversa aqui sobre o planejamento sucessório, vou passar alguns recadinhos em relação ao evento hoje. As dúvidas que vocês forem tendo durante o evento, conforme a gente for falando, conforme a Gabriela for trazendo o conteúdo, vocês podem mandar de forma simultânea através do WhatsApp. Eu vou pedir para vocês aqui escanearem esse QR Code que está na tela, que ele vai dar acesso, então, ao WhatsApp e durante a palestra vocês podem mandar mensagem. Para os participantes que estão assistindo de forma online, vocês podem mandar direto no chat da ferramenta Zoom, que também a gente vai acompanhando, e ao final da palestra, a gente vai lendo as perguntas que elas não forem respondidas durante o conteúdo, a gente retoma e responde ao final da palestra. Ao final também, depois que concluirmos aqui as respostas, né, das perguntas, vamos ter um coquetel aqui ao lado. Todos aqui que estão presentes estão convidados para desfrutar aí do coquetel, de conversar um pouco, de confraternizar com os colegas. Se tiverem dúvidas específicas, né, tanto eu quanto a Gabriela, a gente vai ficar por ali. Eu acho que é bem bacana para a gente conversar. E por último, e não menos importante, a gente tem um sorteio essa noite também de uma Alexa Echo Show. Então é uma Alexa aí que me falaram que ela é super nova, super moderna. Agora tem, além das ferramentas tradicionais dela, ela ainda tem a opção de vídeo, né? Então é muito bacana. Todo mundo que está participando presencialmente ou online estará concorrendo. A única condição é que esteja com a gente até o final, que é ao final que a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Sem mais recados, então a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre a questão do planejamento financeiro. Eu sou um planejador financeiro certificado, né, tenho a certificação CFP e hoje eu sou gerente da agência da Comarca, justamente por essa visão que a cooperativa tem de planejamento financeiro. Então, como foi dito antes, assim, a gente realmente tem um olhar diferenciado. Eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que o sistema cooperativo ele é o sistema mais eficiente que tem para falar sobre planejamento financeiro, porque a gente não vai ter viés, a gente não tem viés comercial. Os nossos presidentes, né, nosso conselho de administração, por exemplo, da Comarca, o que eles nos pedem, né, e vem aí a diretoria também junto quando eu falo isso, eles nos pedem o seguinte: olha, para os nossos cooperados, entendam a vida deles, entendam qual que é o melhor planejamento que eles têm e aí busquem as soluções que sejam adequadas. A gente não fala sobre produtos, olha, tem determinado produto, a gente tem que sair vendendo e é isso ali, vamos colocar. Então, você sabe muito bem que, infelizmente, as instituições financeiras geralmente trabalham de uma forma diferente e o fato da cooperativa olhar para o planejamento financeiro nos dá liberdade para fazer as melhores escolhas e poder ajudar vocês de verdade em escolher as melhores ferramentas. Hoje, dentro da Comarca, a gente trabalha no modelo de planejamento financeiro 360 graus. O que que seria isso, tá? A gente ajuda os cooperados em todas as situações, em todos os momentos de vida da pessoa e todos os perfis. Pois sabemos, e vocês vão perceber aqui durante o conteúdo, que realmente as pessoas têm necessidades diferentes, estão em momentos diferentes, possuem patrimônios diferentes, e tudo isso tem que ser personalizado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carteira de investimento, né? Muitos de vocês aqui têm carteiras com a gente busca construir uma carteira diversificada, rentável, adequada ao perfil, dentro do nível de volatilidade esperado, enfim, a gente personaliza a melhor carteira possível para aquela pessoa. Isso é a parte de gestão de investimentos dentro do planejamento. Se a gente vai falar, por exemplo, de planejamento previdenciário, a gente está falando em construir, em desenhar uma estrutura para que lá na frente, né, no longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos lá na frente, a pessoa tenha o patrimônio financeiro
que planejou ter, né, que estruturou ter, e que tenha uma vida tranquila após a aposentadoria ou até mesmo trabalhando, né? Então é uma questão realmente de não só o produto, por exemplo, previdência privada, né? A gente vai muito mais além disso. A gente senta, a gente desenha e durante o caminho a gente faz revisões. Então é isso que a gente chama de planejamento. É por isso que a gente bate tanto, né, nessa tecla e por isso que a gente repete tanto essa palavra, né? Quando a gente fala, por exemplo, de planejamento pessoal, nós temos ali a questão de realmente buscar as melhores opções, de repente, para a pessoa que está precisando de crédito. Como que eu vou pegar o crédito com o menor juros possíveis, né? Qual que é a menor taxa que eu posso pagar? Então, se a gente olhar, nós pegamos realmente todas as etapas e todos os perfis. E é isso que a gente se propõe a fazer. Hoje, especificamente, a gente vai falar de dois tipos de planejamento. Um deles é o planejamento sucessório, que já foi falado aqui, né? A gente tem uma certeza só nessa vida. Geralmente, o profissional de mercado, quando a gente fala de investimento, se vocês perguntarem para mim, Daniel, a bolsa vai subir? Vocês vão ver que eu vou para um lado, vou dizer, olha, pode ser que suba, mas é que tem mais aquilo lá, a gente nunca vai afirmar, porque a gente não sabe, né? Então, é por isso que sempre tem o famoso depende de quando a gente fala de investimentos. Só que, infelizmente, quando a gente fala de sucessão, só tem uma certeza mesmo, é que em algum momento a gente vai acabar partindo. E falar sobre isso é justamente saber disso, só que se planejar para que a gente consiga manter um legado, para que a nossa família consiga, os nossos sucessores possam ter as melhores condições possíveis e esse patrimônio que foi acumulado durante a vida, ele continue dentro da família e que não seja dilapidado. Então, é sobre isso o planejamento sucessório. E, ao mesmo tempo, a Gabriela vai trazer, a holding ela tem um viés também de planejamento tributário, que é uma questão de realmente de você otimizar os impostos que você paga. Ou seja, pagar o mínimo de imposto possível, obviamente tudo dentro do rigor da lei. Então, essas estruturas que a gente vai falar hoje, elas vão seguir esses dois vieses. Eu acredito que muitos de vocês tenham acompanhado, né? Está saindo bastante na mídia aí a questão da reforma tributária. Reforma tributária, ela vai pegar vários pontos aí ligados a impostos, né? Não só o mercado financeiro, enfim, mas um ponto específico que está sendo tratado, ainda não tá definido, mas está sendo debatido, é a questão do ITCMD, que é o imposto que incide aí no momento da sucessão. Alguns estados eles têm uma alíquota fixa para o ITCMD. São Paulo, por exemplo, 4%, e já estão falando nessa reforma tributária de colocar progressão, aumentar esse valor e que haja progressão de acordo com o nível de patrimônio em que a pessoa tem. Então, é uma discussão, né, que a gente nem tem como dizer o que vai acontecer, o que não vai, mas está sendo falado sobre isso. Santa Catarina já tem um imposto progressivo. O imposto que incide aqui, ele pode ir até 8%, então ele varia, né? A maioria dos casos vai ficar até 7%, mas tem alguns casos específicos que pode até 8%. E até a título comparativo, né, para a gente pensar sobre isso, por que está sendo debatido aumento de ITCMD, por que eu tenho que me preocupar com isso? Nos Estados Unidos, o custo da sucessão ele pode chegar até 40%. A gente está falando aqui do ITCMD de 7,8%. Na Alemanha, é 50%. E na França, chega até 60% do imposto sobre herança. Então, assim, é uma questão de que a gente sabe que o nosso país é um país em desenvolvimento, é um país emergente. Atualmente, ele está trabalhando em déficit, então, realmente, se fala muito em criação de imposto, em aumentar. E quando apesar da gente não saber dizer quando vai acontecer, né, exatamente, mas quando a gente olha o ITCMD 7, 8 e países desenvolvidos 40, 50, 60, é uma questão que faz a gente refletir, será que dentro de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, a gente ainda vai estar no 7, 8%? Eu imagino que o ITCMD ele é um caminho que talvez algum governo, dependente de qual seja, em algum momento ele vai acabar mexendo e, infelizmente, a alíquota acaba subindo, tá? Mas, claro, só deixando claro aqui que não tem nada definido, né? A gente não tem como saber o futuro, mas é algo realmente que faz a gente pensar e eu tenho certeza que esse é o motivo pelo qual muitos de vocês realmente estão aqui.
Interessante que além do ITCMD, né, que eu falei, ainda existem outros tipos de custos no momento de uma sucessão. Então a gente vai ter os honorários advocatícios, né? O advogado vai, e aí, claro, depende de cada família também, mas uns 7, 8% talvez. A gente vai ter custos de cartório. Tem situações que tem até ITBI, que é a transferência, por exemplo, de imóveis. Isso é até discutido, assim, eu li recentemente ali no TJ de São Paulo, o pessoal estava discutindo se realmente faz sentido, se é correto cobrar ou não. Mas, enfim, em alguns casos pode até ter esse tipo de imposto. E então, assim, eu, Daniel, né, como planejador e vendo ali minha experiência em relação aos casos de sucessão, eu gosto de pensar o custo do inventário, o custo da sucessão no Brasil, como algo próximo de 15%, mais ou menos. Eu acho que é bastante justo a gente pensar nisso, tá? Ainda assim, bem longe dos 40, dos 50, dos 40% dos Estados Unidos, 50 Alemanha e 60 França, mas realmente é um custo que a gente tem que olhar. E se a gente parar para pensar, até uma outra reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, a questão das gerações, né? A renda das gerações e o mundo em que a gente está atualmente. Antigamente, eu lembro eu sou da geração millennial, né? Eu tenho 35 anos. Lembro na época do meu avô, se ele economizasse ali do salário dele uma parte durante um ano, mais ou menos, com carinho ali, colocasse, de repente ele conseguia comprar um terreno, com um pouquinho mais alguns anos ele conseguia comprar uma casa, e não era fácil fazer patrimônio, mas ele era um pouco mais simples, né? Na geração do meu pai, eu já vi que mudou um pouquinho, mas também ele conseguiu acumular bastante patrimônio e realmente juntando um pouquinho, vem o patrimônio do avô e tudo mais. Chega na minha geração, né, na minha vez, já não é mais já não é tanto assim, não é tão fácil, né? Ah, Se a gente pega, inclusive, Florianópolis, a maioria de vocês, eu sei, investe em imóveis aqui, vocês sabem realmente, o mercado imobiliário ele deu um boom. É uma cidade bastante atrativa, vem muita gente de fora, né? Então é uma cidade muito boa de se morar e, consequentemente, os valores dos imóveis, os valores dos terrenos, já não é mais um ano de economia para a gente comprar um terreno, são vários. E a gente está falando, eu sou da geração milênio, e aí a gente tem a próxima geração, que é a geração de muitos dos filhos de vocês, que é a geração Z, eles estão em outro nível também, porque o mercado de trabalho para eles tem sido mais difícil. E vocês podem pegar, inclusive, um comparativo com os próprios servidores, que entraram recentemente e os servidores que são mais antigos, né? Antigamente, a própria previdência era diferente, né? Então, quem está entrando agora acaba, infelizmente, tendo um pouco menos de direito, e isso, quando a gente abre para as outras profissões, também se repete. Quando a gente olha, por exemplo, a profissão de médico, mesma situação. Antigamente, era garantido que você conseguiria fazer um grande patrimônio trabalhando como médico. Hoje, a concorrência já é maior e as próximas gerações também vai ser difícil. Por que que eu estou falando tudo isso, toda essa questão? É realmente para trazer para vocês uma reflexão sobre a importância da gente cuidar do legado, de realmente, porque se toda vez que você que tiver uma transferência, uma sucessão, você deixar 15% na mesa para advogado, para o governo e tudo mais, e as próximas gerações tiverem mais dificuldade de criar patrimônio, a vida vai ficar mais difícil para os nossos sucessores, para os nossos herdeiros. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre sucessão, que, na minha opinião, o mais importante é realmente isso, cuidar do legado. E, para falar sobre isso, né, eu comentei, eu sou planejador financeiro, então a gente tem essa visão 360 lá dentro da comarca e tudo mais, só que nós prezamos muito pela qualidade, tanto da palestra quanto das soluções que a gente coloca. E na questão de holding patrimonial, a gente fez questão de chamar um parceiro nosso aqui, que é a Soma Investimentos, né? A Soma ela tem mais de 20 anos no mercado. Ela faz gestão de investimentos e também ela tem um multifamily office. E ela tem mais de 13 bilhões sob gestão. Então, é a maior asset independente aqui do sul do Brasil. E, felizmente, obviamente, né, pela qualidade em que a Unicred, pela qualidade que a comarca é uma parceira nossa. Para isso, então, representando aqui a Soma Investimentos,
a gente vai chamar aí para falar desse conteúdo tão bacana, de tudo isso que eu citei, que é a Gabriela. Deu certo, obrigado, obrigado, Lidia. E quem vai falar para a gente aqui, nossa representante da Soma Investimentos, uma pessoa que sabe tudo aí sobre esse tema. Então, ela é advogada, com experiência no mercado financeiro aí, justamente na parte de planejamento patrimonial, jurídico e compliance em gestora de recursos de terceiros. Tem pós-graduação pela FGV em planejamento patrimonial e sucessório. Ela é head da área de planejamento patrimonial no Family Office da Soma, a Gabriela Cordeiro. Seja bem-vinda, Gabriela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre planejamento. É um assunto que eu gosto muito, eu acho muito importante, né? E a gente tem visto nos últimos anos as pessoas mais preocupadas em fazer a sucessão planejada. A sucessão planejada, ela traz inúmeros benefícios, né? Porque a gente consegue ter uma economia, às vezes, financeira, é um evento inesperado, então a gente consegue ter uma tranquilidade para viver esse momento. E a gente consegue, de certa forma, proteger o legado familiar, que é algo tão importante para as famílias. E hoje, para falar com vocês sobre planejamento, eu vou trazer algumas ferramentas do planejamento. A primeira delas vai ser a holding patrimonial, e a minha ideia aqui é trazer um pouco do conceito da holding, trazer quais são as vantagens dessa holding patrimonial, para quem que serve essa holding, quanto custa para ter essa holding, e trazer alguns cases, né? Porque nem sempre a holding é a melhor ferramenta para planejamento. Ela pode ser uma das ferramentas, mas nem sempre é a melhor. A gente vai falar um pouquinho também de doação direta, testamento, fundo exclusivo, falar um pouco de exterior, das opções que a gente tem de diversificação patrimonial. Vamos falar sobre previdência e seguros. Então, a gente vai passar um pouco sobre todas essas ferramentas. Vamos falar de como planejar com essas ferramentas. Muitas vezes um planejamento usa diversas dessas ferramentas. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar, então, vamos falar da famosa holding patrimonial. Holding, na verdade, é o objeto social de uma empresa, tá? Ela virou popularmente chamada de holding, mas a holding é um objeto social da empresa, e holding nada mais significa do que uma empresa que junta todas as participações societárias. Esse é um ponto importante. Então, é uma empresa que compila dentro dela participações societárias. Isso é a chamada de holding pura. Então, a holding pura é uma empresa que tem participações societárias. Basicamente é isso. Mas a holding também, ela começou a ser utilizada não só para participações societárias, mas também para outros tipos de bens, principalmente bens imóveis. Então, a gente tem a chamada de holding mista, que além de ter uma atividade de holding de participações, ela também tem a atividade de administração de imóveis próprios. Então, a holding ela é um CNPJ, uma empresa, que é utilizada também para planejamento sucessório e que tem duas atividades, basicamente, a atividade de participações societárias e uma atividade de administração de imóveis próprios. Quando a gente vai falar da holding, a gente tem alguns benefícios atrelados. Então, é uma empresa que traz alguns benefícios. Um deles é a sucessão, que a gente vai explorar com mais detalhes, proteção patrimonial, eficiência tributária e governança. Quando a gente fala de sucessão atrelada à holding, o que é importante entender? A holding, como ela reúne todos esses bens, ela facilita um processo de inventário. Por quê? Vamos imaginar que a gente tenha uma pessoa com 30 imóveis. Num processo de inventário, a gente vai arrolar no inventário esses 30 imóveis e vai ter que partilhar com os herdeiros esses 30 imóveis. Aí a gente vai ter que tomar uma decisão, se esses herdeiros vão ficar com os imóveis em copropriedade, se esses herdeiros, cada um vai ficar com um imóvel. Então, ele tem um complicador pela quantidade, pelo volume de bens. Quando a gente está falando de uma holding, a gente está falando que num processo de inventário, a gente não vai arrolar os 30 imóveis. A gente vai arrolar somente as cotas dessa holding.
Então, isso traz um facilitador num processo de inventário. E na sucessão, é importante também a gente entender que a holding ela traz alguns mecanismos de sociedade que também facilitam essa sucessão. Então, dentro dessa holding, a gente tem um contrato social, um acordo de cotistas, muitas vezes, que a gente consegue estabelecer cláusulas que protegem os herdeiros no futuro, ou que traz mais transparência, uma forma melhor de comunicação desses herdeiros, quando a gente coloca essas cláusulas já pré-determinadas. Então, a gente tem na holding um facilitador, porque a gente tem uma união dos bens dentro de um único CNPJ, e a gente tem cláusulas que facilitam a sucessão desses herdeiros, então a administração desses bens no futuro. E aí, quando a gente está falando da holding, a gente está falando que não vai ter imposto de transmissão de bens, o ITCMD? Não, a gente não está falando isso. A gente vai ter esse imposto a depender da forma que a gente escolha transferir esses bens para os nossos herdeiros, ou beneficiários, né? Então, a gente vai ter esse ITCMD de qualquer forma. A diferença é que a gente vai ter que ver se a gente vai estar falando de um volume de bens, se a gente vai estar falando de cotas, ou a forma que a gente vai utilizar. Então, quando a gente fala da transferência, né, dessas cotas, vamos imaginar que fizemos uma holding com todos os imóveis da família, e aí a gente vai fazer essa transferência das cotas. Quais são as formas de transferir essas cotas? A gente pode transferir via inventário, então a gente vai ter a transferência num processo de inventário judicial ou extrajudicial. Sobre esse processo, a gente vai ter os honorários advocatícios, os emolumentos para pagar. A gente vai ter que fazer esse desembolso, né? Isso é super importante, do ITCMD para finalizar o inventário. Então, o que o planejamento muitas vezes traz? A gente consegue antecipar o pagamento do ITCMD, porque a gente está fazendo uma transferência muitas vezes antecipada, e aí a gente não tem, num evento inesperado, os herdeiros descapitalizados para pagar esse ITCMD. Então, esse é um ponto super importante. A gente tem uma opção de compra e venda, e aí quando eu falo de compra e venda, eu gosto de ter bastante cuidado, porque a gente precisa ter transferência de dinheiro, né? Então a Secretaria da Fazenda, ela entende que se a gente tem uma compra e venda de cotas para os herdeiros, sem transferência de dinheiro, a gente tem uma simulação de doação. Então a gente pode fazer a compra e venda desde que a gente tenha transferência financeira. E aí, sobre a compra e venda, se a gente estiver transferindo as cotas para os nossos herdeiros, a gente não vai ter incidência do ITCMD. Por quê? Porque o ITCMD é um imposto de doação ou causa-mortes. Então, se a gente está fazendo uma compra e venda, que é uma operação, a gente não vai ter incidência desse tipo de imposto. Quais são os cuidados também que a gente tem aqui na compra e venda? A compra e venda não permite que a gente coloque cláusulas restritivas, não permite que a gente não compartilhe esse bem no regime de casamento, diferente de quando a gente está falando de uma herança ou de uma doação. Por fim, a gente pode fazer a doação das cotas, que é uma transferência patrimonial planejada. Então, não necessariamente você precisa doar todas as cotas de uma única vez, você pode doá-la de tempos em tempos. Você pode colocar as cláusulas restritivas, então incomunicabilidade, inalienabilidade, reversão, então a gente tem possibilidades na doação, e a gente vai ter a incidência do ITCMD. Qual que é o ponto importante aqui? Hoje, a Secretaria da Fazenda também entende que, quando a gente vai doar as cotas dessas holdings, a gente precisa avaliar o patrimônio. Então, se a gente está falando de uma holding imobiliária que tem imóveis, a gente vai avaliar esses imóveis a valor de mercado para ter a incidência do ITCMD. Então, esses são os pontos importantes quando a gente está falando de sucessão. Aí a gente tem um outro benefício da holding, que é o benefício da proteção patrimonial. Como a gente está falando de uma holding que a gente vai integralizar esses bens no CNPJ, a gente vai separar os bens da pessoa física da pessoa jurídica.
que é importante? A gente tem que cuidar muito com o desvio de finalidade, então a empresa realmente tem que nascer e ter aquela finalidade de administração daqueles bens, e a gente precisa cuidar muito com a confusão patrimonial. Então a empresa ela não pode ser um banco da família, não pode pagar as contas da família. A empresa ela nasceu para um fim, que é a administração daqueles bens, não para pagar contas pessoais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não perder essa proteção da holding. Para quem que normalmente a gente indica, né, esse instituto por causa da proteção? Algumas vezes a gente tem herdeiros que não administram bem o seu patrimônio, né, que fazem dívidas. Então, para a gente proteger os demais membros da família, às vezes a holding é uma solução, porque aquela dívida daquele herdeiro isolado fica com ele e não atinge os bens dos demais membros. Então, a gente utiliza muito para realmente proteger a família. Um grande, na verdade, um grande benefício, né, da holding é a eficiência tributária dela. Então, quando a gente fala de holding, a gente fala de integralizar os bens dentro da holding. Nessa integralização é importante, né, a gente tem incidência de um imposto chamado ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Ele acontece sempre que a gente tem uma transferência onerosa, né? Então a integralização é uma transferência onerosa. Esse TBI, ele tem uma variação de uns 2, 3% sobre o valor de mercado do bem. A gente teve decisões recentes, né, sobre a isenção do ITBI. Então, a gente tem na Constituição, né, uma isenção que é dada para empresas que não têm atividade preponderante imobiliária. O que significa isso? A holding ela não pode ter uma receita superior a 51% advinda de atividade imobiliária para ter a isenção. E a gente tem os tribunais hoje entendendo que a isenção ela é uma isenção parcial. Então, ela é isenta, o ITBI, ao valor que tu integraliza dentro da empresa. O que significa isso? Normalmente, a gente integraliza um imóvel a valor contábil, que é o valor que está no imposto de renda, para não pagar nenhum tipo de imposto sobre ganho de capital. Mas esse imóvel não vale mais aquilo hoje. Então, o que as prefeituras fazem? Elas cobram pela diferença do valor aquisitivo ao valor de mercado, o ITBI, que é esses 2 a 3%. Aqui em Florianópolis é 2%, mas vai depender do município. Dito isso, a gente integralizou esse imóvel, a gente vai falar dos benefícios que tem integralizar o imóvel. Por quê? Numa operação de venda e numa operação de locação, a gente tem alíquotas mais benéficas na pessoa jurídica. Então, na pessoa física, quando a gente está falando de venda, a gente está falando de ganho de capital, que é a diferença de valor aquisitivo com o valor vendido. Sobre esse valor, a gente aplica uma alíquota de até 22,5%. Ela começa em 15% e vai até 22,5%. A gente tem algumas isenções na pessoa física, por exemplo, um primeiro imóvel residencial vendido, você pode utilizar para comprar outro imóvel sem pagar esse ganho de capital. Então, são pontos super importantes para entender se realmente vai valer a pena ter essa holding. Imóveis antigos, de antes de 1969, eles têm isenção total também de imposto de renda. Então, é importante ver se vai valer a pena. Se for um imóvel de antes de 1969 e que você tem intenção de vender, uma holding não vai valer a pena. Porque tu vai começar a pagar 6,73 contra algo que você estaria isento. Já na pessoa jurídica, quando a gente vai falar de venda, aí a gente está falando sobre o valor da venda. Então, aquela receita da venda, você vai aplicar uma alíquota de 6,73. Então, na pessoa física, eu pago até 22,5 sobre ganho de capital. Na pessoa jurídica, eu pago até 6,73 sobre o valor da venda. A gente faz muito estudo na hora de fazer um planejamento, vendo qual é o objetivo daquele imóvel, e a gente calcula se vale a pena pagar o ITBI e lá na frente pagar essa alíquota para venda, ou se não, se vale a pena pagar o imposto na pessoa física. Então, para a gente entender a diferença. Na locação, a gente também tem uma grande diferença de alíquota.
Na pessoa física, a gente está falando de até 27,5 sobre a receita de locação, e aí a gente faz o recolhimento via Carnê-Leão, todo mês, baixa o programa da Receita e faz. E na pessoa jurídica, a gente está falando de uma alíquota de até 11,33%. Por que a gente tem essas diferenças, né, de alíquotas na pessoa jurídica? Porque quando a gente constitui uma holding, com o objeto social de administração de bens, a gente escolhe normalmente o regime do lucro presumido. E aí a gente tem uma base de cálculo bem mais benéfica para calcular o imposto. Além disso, e não menos importante, a gente tem a governança familiar atrelada à holding familiar. Então, quando a gente vai montar uma holding patrimonial, como a gente coloca muitas vezes, né, a família lá dentro, os instrumentos como acordo de sócios, protocolo familiar, funcionam muito bem para criar uma dinâmica da família, de entender como administrar aquele patrimônio. Então, o acordo de sócio muitas vezes diz como é que vai vender o patrimônio, como é que vai ser tomada a decisão dessa venda, quais vão ser as reuniões que a família vai fazer para discutir sobre o patrimônio, como vai ser feita aquela distribuição da receita que aqueles bens estão dando para a família. Então, a holding acaba trazendo esse benefício porque a gente coloca no papel como a gente vai administrar esses bens. E afinal, quanto que custa fazer isso? Quanto que a gente paga por essa brincadeira toda? Como eu falei, a holding é uma empresa, um CNPJ, então ele precisa estar registrado na junta comercial. Todo e qualquer registro da holding, seja o ato constitutivo ou alterações, precisam passar pela junta comercial. A holding ela pode ser criada como limitada ou SA. Isso vai depender muito da família, né, para a gente entender se faz sentido fazer uma SA ou não, ou uma limitada. Então, a gente paga por uma limitada na taxa da junta hoje R$ 168,00. Então, toda alteração vai pagar isso. Toda integralização vai pagar isso. E R$ 295 se a gente estiver falando de uma sociedade anônima. Além disso, como a gente precisa ter um tratamento de empresa nessa holding, né? Então a gente precisa ter um tratamento profissional dentro dessa holding, a gente necessita de uma contabilidade. Normalmente, uma holding padrão, né? Não estou dizendo uma holding que constrói, que tem uma atividade muito forte imobiliária, mesmo incorpora, faz loteamento, mas uma holding que faz aquisição de imóveis ou tem algumas participações societárias, a gente normalmente tem uma contabilidade no valor de um salário mínimo. Então, a holding precisa ter balanço, é importante que tenha um balanço, né? Até para poder orientar qual é o momento de distribuir essas receitas, quando você integraliza dentro da empresa os imóveis e tem outras benfeitorias, você adicionar isso ao valor do imóvel, né? Então, é importante ter a contabilidade e ter uma boa contabilidade, né? Então, não pode deixar isso de lado. Aí a gente vai ter toda a integralização, a gente vai ter também um registro no registro de imóveis. Então, a gente vai precisar ter pagamento de emolumento em cartório. Então, a gente fala em mais ou menos R$ 3.500 toda vez que você vai alterar essa matrícula, averbar esse registro com esse imóvel, né, dentro da holding. Além disso, a gente vai ter o ITBI e o ITCMD se for feito essa transferência em vida. Então, isso é super importante. E afinal, para quem que serve, né? Quem são as pessoas que normalmente cabe ter essa holding? Pessoas que tenham muitos imóveis e que necessitam dessa estrutura, ou participações societárias, né? E que necessitam dessa estrutura para se organizar melhor e ter uma melhor gestão patrimonial. Pessoas que recebam muita receita de vinda de locação, de venda de imóveis. Isso é super importante, porque a gente tem uma alíquota que é muito diferente. Assim, tem vezes que a gente tem um aumento de quase 50% na receita. Pessoas que precisam criar mecanismos de proteção, a gente pega muito caso de famílias que realmente precisam
se proteger de si mesmas, então isso é super importante, e pessoas que desejam mitigar riscos e conflitos durante o processo de inventário. Eu vou trazer alguns cases e eu acho que vai ficar mais claro quem são essas pessoas que realmente cabem esse tipo de estrutura. E aí uma pergunta que foi muito feita foi sobre o serviço público e a administração da CNPJ. Toda empresa precisa de um administrador, seja ele sócio ou não sócio. Esse administrador, ele vai ser o representante legal da empresa, é ele que vai falar pela empresa, né, perante a órgãos e terceiros. E aí a gente tem duas vedações. Os magistrados e os membros do Ministério Público não podem, né, exercer esse papel de administrador. E aí o que a gente faz? Eu até vi uma pergunta que foi, e se o marido e a mulher forem servidores, como é que faz? Então, a gente normalmente indicar uma pessoa de confiança para essa administração, porque a empresa precisa ter, né, e essa pessoa só vocês vão poder eleger, e aí precisa realmente ser uma pessoa de confiança. E o segundo é a criação de cláusulas contratuais, então cláusulas no contrato social que diminuam a autonomia desse administrador. Então a gente cria cláusulas ali dentro em que, por exemplo, no processo de compra ou venda de imóveis, a gente tem a necessidade de uma assembleia. Então tem a necessidade de chamar os sócios da empresa para dizerem que pode ser comprado ou pode ser vendido algum tipo de bem. Então, isso ajuda a resolver um pouco, pelo menos, do fato de não estar dentro da administração da empresa. Mas, ao mesmo tempo, quem decide são os sócios. Até porque a gente pode ter um administrador não sócio dessa empresa. E aí eu trouxe 3 cases que eu acho bem legal para a gente conversar como funciona essa holding e para quem que serve. O primeiro case é de uma família que está em fase de aquisição de patrimônio imobiliário. Então, é uma família que está comprando patrimônio imobiliário, entendeu que o patrimônio imobiliário é um investimento interessante para aquela família. Eles já possuem uma carteira de locação, então é uma família que já tem aproximadamente 10 imóveis e uma receita de locação de 30 mil mês. E que tem uma preocupação em manter uma receita, uma renda para essa família, advinda dessa carteira imobiliária. Então, temos pais que estão em fase de aquisição de patrimônio imobiliário, que já tem uma receita de locação e que tem uma preocupação com o futuro da família. Então, para essa família, a holding é indicado. Então, a gente vai começar a ter uma aquisição direta pela holding do ITBI. O que isso ajuda? A gente não precisa mais comprar pela pessoa física e integralizar depois na jurídica, que a gente teria 2 ITBIs. A gente pode começar a fazer a aquisição direto pela pessoa jurídica. Os bens que estão na pessoa física, aí a gente pode, integralizar tudo de uma vez e pagar o imposto, ou pode ir integralizando por fases. Então, vamos integralizar primeiro os imóveis que têm receita de locação, depois os imóveis que estão para venda. Então, você vai fazendo de pouco a pouco. Não tem a necessidade de fazer tudo de uma vez. A gente vai ter, dentro dessa holding, uma economia tributária para receitas de locação. Então, a gente está falando que, na pessoa física, essa família pagava aproximadamente 8 mil reais de imposto, e quando ela joga para dentro da pessoa jurídica, ela começa a pagar 3.400. Então, é uma diferença bem significativa. É claro que a gente tem que avaliar quanto vai custar para colocar esses imóveis dentro dessa holding, né? Porque pode ser um volume de ITBI bem alto, né? Que não vai compensar esses 3.400, dependendo do giro da carteira imobiliária. E, por fim, a gente vai ter uma proteção e uma manutenção dessa receita de locação para a família no futuro. Então, o que é importante também a gente imaginar? A gente nunca espera um evento inesperado, mas a gente pode falecer cedo, né? E talvez essa seja uma carteira, né, um instrumento para você ter uma receita extra para a tua família quando você não estiver aqui. E que já vai ter um regramento, uma ordem, uma forma
de ser gerida de acordo com as tuas diretrizes. Então, é uma ferramenta muito legal também para que quem construiu o patrimônio possa organizar para a família e deixar a família confortável numa ausência. O case 2. Então, a gente tem 2 irmãos, são 2 irmãos que receberam um patrimônio imobiliário de herança, então eles receberam muitos imóveis de herança. Eles têm uma receita de locação de R$ 50.000, então também ganham muito dinheiro com as locações. Mas esses irmãos não concordam em nada. Um quer vender, um quer comprar, um quer reformar, o outro não quer reformar. Então a gente tem um caso de opiniões divergentes. Aí eu pergunto para os senhores, se vale a pena colocar 2 pessoas que não se entendem dentro de uma empresa para começarem a se entender? Não vale. Então a holding, para esse caso aqui, apesar deles terem um patrimônio imobiliário grande e terem uma receita de locação alta, não vale a pena colocar os 2 dentro de uma holding juntos. Então, eu vou deixar 2 irmãos com mais conflitos, com mais discussão, dentro de uma estrutura societária, né? A gente não tem como sócio alguém que tem uma divergência tão grande de opinião, né, para administrar aquele patrimônio. E qual que foi a solução nesse case que a gente deu para esses 2 irmãos? Um queria manter patrimônio imobiliário, outro não. A gente fez uma permuta. Então eles eram coproprietários em todos os imóveis, eram irmãos que eram coproprietários, e aí a gente dividiu esses imóveis para que eles ficassem com o mesmo valor de patrimônio, só que um ficasse com os imóveis que davam receita de locação e o outro ficasse com os imóveis que estavam para venda. E aí cada um ia seguir sua vida e conforme quisesse, né? A vantagem da permuta foi que a gente conseguiu fazer isso sem pagar nenhum tipo de imposto nessa transação, né? Porque a gente fez uma permuta por valor igual. Por fim, no case 3, a gente tem uma família que tem 3 imóveis de uso pessoal, Rancho Queimado, centro de Floripa e um na praia. Então são 3 imóveis de uso pessoal. E essa família ela não tem nenhuma intenção de adquirir patrimônio imobiliário para investimentos. É uma família que quer liquidez pura, mas quer ter seus 3 imóveis de uso pessoal. Então a holding também não faz sentido para essa família porque ela não tem uma atividade com essas holdings. É uma família que tem um imóvel de uso pessoal, usa para si, não gera nenhum tipo de receita e que talvez esses 3 imóveis até nem perdurem até o resto da vida, né? Não é um patrimônio que realmente a pessoa tem certeza que vai ficar e que valeria a pena. Então, normalmente para esses casos a gente não recomenda fazer uma holding, justamente porque são só imóveis de uso pessoal e que uma simples doação possivelmente resolveria as questões de sucessão. Então, a gente entende que não haveria um motivo de pejotizar esse imóvel, né, para fazer. Das holdings era isso que eu tinha para trazer para vocês, esses pontos relevantes. A holding, é claro, ela é um instrumento muito legal, muito importante, a gente usa bastante nos planejamentos, mas ele não é o único instrumento e, às vezes, de acordo com o próprio perfil da família ou da pessoa que está constituindo o patrimônio, não faz sentido fazer, né? É importante entender um pouco das relações familiares para fazer a holding. A gente vê muitas famílias querendo fazer a holding para preparar para a próxima geração, mas acaba que a próxima geração não se dá bem, não concorda, e você acaba prendendo esses herdeiros dentro de uma estrutura que eles mesmos vão destruir em pouco tempo. Então, às vezes, mais vale utilizar outras ferramentas que tu consegue criar esse mesmo invólucro de proteção do que utilizar a holding, só porque é bonito ter a holding, né? Então, isso é super importante. E aí a gente vai falar, então, dessas outras ferramentas que a gente tem de possibilidade para o planejamento. A gente tem a simples doação, que a gente adora usar no planejamento também, porque a gente consegue colocar uma série de cláusulas restritivas. Então, isso também traz
uma ferramenta super importante de proteção. A gente tem, então, na doação, o usufruto, que nada mais é do que, quando você doa somente a propriedade do bem, e você fica para você o direito de uso e fruição daquele bem. A gente utiliza muito o usufruto quando a gente está falando de um pai, uma mãe que é jovem e que quer fazer essa sucessão planejada, mas quer ficar com o controle do bem. Então, a gente utiliza muito o usufruto. E o usufruto ele pode ser de forma vitalícia, perdurar enquanto a pessoa que doou está viva, que instituiu ele, ou ele pode ser por prazo determinado. A gente tem muitos casos em que os pais compram um imóvel de moradia para os filhos, colocam o usufruto para que o filho, né, fique ali um tempo, e aí depois derruba esse usufruto e segue a vida, fica com o bem para si. Então, o usufruto é uma ferramenta muito legal. A gente usa dentro das holdings também o usufruto, principalmente quando a gente tem herdeiros mais jovens, né, e que você não quer passar toda a autonomia da gestão desse patrimônio para esses filhos. E aí a gente tem as 3 cláusulas famosas: a inalienabilidade, que é a impossibilidade de vender o bem. Também a gente coloca por determinado período ou enquanto estiver viva a pessoa que instituiu na doação. A gente tem a impenhorabilidade, que é muito bom quando a gente tem herdeiros que fazem muitas dívidas. Então, a gente impede que esse herdeiro dê em garantia o bem. A gente tem a incomunicabilidade, que é não comunicar esse bem, né, no regime de casamento. Então, algumas vezes a gente tem os filhos casando na parcial, universal acho que é mais raro hoje em dia, mas tem também. E aí a gente, com a incomunicabilidade, a gente consegue proteger esse bem. A gente vê muito isso, principalmente às vezes quando a gente tem alguém que tem uma possibilidade de se divorciar nesse processo, né? E os pais sentem isso, já colocam a incomunicabilidade para proteger. A gente tem a reversibilidade, que é, caso o donatário faleça, né, a pessoa que recebeu o bem antes do doador, o bem retorna para o doador. Também é super importante. A gente utilizou muito reversibilidade quando a gente está falando de 2 irmãos, em que um dos irmãos não tem filhos. E aí a gente coloca a reversibilidade para que, caso esse irmão que não tem filhos faleça, o bem não vá para o cônjuge, volte para a família. E a gente tem a revogação, que nada mais é do que uma doação que tem uma condição que, caso não seja cumprida pelo donatário, volta para o doador. Então, a doação ela é super importante, principalmente quando ela vem com alguma dessas cláusulas, que é o que a gente mais usa dentro do planejamento. Aí a gente tem o testamento, que no Brasil a gente ainda usa muito pouco, infelizmente. Eu gosto da ferramenta. É uma ferramenta que consegue expressar realmente a vontade de quem está fazendo. É a ferramenta que a gente utiliza principalmente para disponível, né? Então, a gente usa muito ela para isso. E a gente consegue também utilizar ela quando a pessoa não quer dispor em vida do patrimônio, mas quer deixar organizado e quer deixar para outras pessoas ou com percentuais diferentes, né? Então, o testamento é uma ferramenta que não muda o status, você se planeja para o futuro, mas não muda o hoje. Mas quando vier o falecimento, a gente já tem uma alteração mais rápida, né? E a expressão de vontade realmente desse testador. E aí a gente tem 3 tipos de testamento: o público, cerrado e particular. A gente recomenda sempre fazer o público, né? A gente entende que no cartório tem mais força, na verdade tem menos possibilidade de ter nulidades. O cerrado é aquele que também é feito no cartório, mas que a pessoa escreve, lacra e deixa no tabelionato. E a gente tem o particular, que muitas vezes é feito com um advogado ou uma pessoa de confiança, mas tem os riscos de ter nulidade, né? Então, o mais seguro é o público. E é super simples de fazer,
não tem nenhuma dificuldade em fazer o testamento. Eu acho que as pessoas até deveriam utilizar mais o testamento, né, para poder dispor de bens. Aí a gente tem o fundo exclusivo, que a gente teve bastante discussão no final do ano, devido à reforma tributária. O fundo exclusivo são os fundos de grandes fortunas. Ele foi tributado no final do ano passado. O fundo exclusivo é um instrumento financeiro que a gente utiliza para um único cotista ou para um grupo seleto de cotistas que tenham ligação, normalmente uma família. Essa estrutura, ela permite uma gestão personalizada dos ativos financeiros, mas o que é importante nela? Ela é um dos únicos instrumentos que a gente consegue fazer um preparo de recursos financeiros, né? Então, você consegue doar a cota desses fundos, que é algo que tu não consegue fazer com os fundos abertos. Então, você consegue, através do fundo exclusivo, doar, colocar as cláusulas restritivas, colocar o usufruto, então, preparar a estrutura para o seu herdeiro. Então, dentro de ativos financeiros, né? Outro ponto importante é que, mesmo que não aconteça a doação ou essa sucessão em vida, o fundo exclusivo ele não para, porque a gestão é feita por um gestor profissional. Então, ainda que tenha um inventário, esse ativo fica rodando e esse gestor tem autonomia para mexer nos investimentos e manter a rentabilidade do fundo. Então, apesar de não poder ter resgate nem aplicações novas, a estrutura se mantém viva mesmo num processo de inventário. A gente viu uma fuga do fundo exclusivo, porque a gente teve a perda de um benefício tributário, mas ele ainda é super importante como um instrumento de sucessão. Aí a gente vai falar um pouquinho de exterior. São duas estruturas. A offshore ficou muito conhecida, né? Chamou bastante atenção também pela reforma, porque ela foi objeto da reforma. O trust também foi objeto de reforma. Mas a offshore nada mais é do que uma estrutura societária feita num país diferente do seu, então num país fora. Normalmente a gente usa nas offshores países com benefícios fiscais, né? Então a gente usa Ilhas Virgens, Caimã, Bahamas, algum tipo de estrutura assim. Você consegue fazer todo um preparo de sucessão. Então, como normalmente a gente tem essas empresas em paraísos fiscais, lugares que têm benefícios, a gente consegue fazer com alíquotas bem mais benéficas quando a gente está falando de transmissão para os herdeiros. Então, hoje no Brasil, a gente não tem ITCMD sobre os ativos no exterior. Se aplicaria, por exemplo, a alíquota do Bahamas, das Ilhas Virgens, e lá não tem alíquota sobre transmissão de bens em processo de inventário. Então, é super importante, muitas pessoas usam. Qual que é a diferença de ter uma offshore e uma conta na pessoa física no exterior? Na pessoa física, a gente está sujeito a pagar o imposto no país que a gente tem a conta. E, normalmente, a gente tem a conta nos Estados Unidos, Luxemburgo, e aí essas contas são tributadas com as alíquotas de lá. E aí, como o Daniel mencionou, Estados Unidos a gente está falando de uma alíquota, às vezes, de 40% na transmissão. Então, às vezes, a gente coloca o dinheiro lá fora, né, para ter uma diversificação, e acaba que esse dinheiro tem uma tributação pesada se está na pessoa física. Então, esse é o cuidado. Mas é claro que hoje a estrutura da offshore ficou um pouco mais cara devido à reforma, né? Então, a gente também perdeu benefícios fiscais. E o trust, que é uma ferramenta bem atípica, a gente não tem no Brasil. Então, a gente está aguardando para ver se a gente consegue ter uma legislação sobre o trust. De forma bem simplificada, o que é o trust? A pessoa que é dona do dinheiro, ela entrega esse dinheiro ou esses bens, podem até ser bens imóveis, para um terceiro, que se chama trustee. Aqui seria um administrador fiduciário. Essa pessoa
passa a ser a dona, entre aspas, desses bens. Só que essa pessoa ela não tem plena autonomia sobre esses bens. Essa pessoa deve seguir a carta de desejos da pessoa que instituiu o trust. Então, eu vou ter, que é uma espécie de testamento também, eu vou ter uma carta de desejos, em que eu vou orientar esse trustee como administrar esses bens, mas o bem deixa de ser meu. Quando se cumprir ou o tempo ou a condição, o trustee é obrigado a cumprir esses desejos estipulados na carta e muitas vezes passar para esses beneficiários. E aí podem ser os herdeiros, como pode ser uma instituição de caridade, o que se quiser fazer. Hoje no Brasil, então, na reforma também a gente começou a ter um vislumbre do trust, né? Começou a ter conceituação, dizer que momento que precisa ir para o imposto de renda, como é que vai tributar. Então, a gente começa a ter o trust também no Brasil, né? Não... Claro. Mais ou menos, mais ou menos. É uma figura análoga. Não, não também. Então, não é um conceito bem anglo-saxão, né? Então, bem diferente, assim, que é difícil até para a gente aqui explicar, né? Quando a gente vê as discussões, assim, de Receita Federal sobre a tributação, até o próprio texto da lei, né? Ainda parece que não se entendeu exatamente o conceito de trust, né? Porque o trust a gente pode ter e os herdeiros só saberem da existência dele depois de 50 anos. Então, não tem como, por exemplo, esse herdeiro declarar no imposto de renda como a legislação pede, né, que ele declare. Então, são institutos bem legais. A gente usa bastante o trust para casos em que a gente tem herdeiros que têm uma grande chance de perder o patrimônio. Então, aí a gente tem o trust como uma válvula de segurança para que daqui 20, 30 anos, quando esses herdeiros talvez não tenham mais patrimônio, tenham uma forma de acessar ainda uma parcela desses bens. E aí, não menos importante, a gente tem a previdência privada, que, principalmente na sua modalidade de VGBL, é uma ferramenta super importante no planejamento. Normalmente, a gente usa ela combinada com todas essas outras ferramentas que a gente falou. Por quê? Porque a previdência privada tem o ITCMD isento em Santa Catarina, e aí a gente também está tendo agora a discussão, né, dessa fase 2 da reforma agora, da tributação da Previdência. Ninguém sabe direito como é que vai ficar o texto. Uma parte do texto diz que aplicaria o ITCMD sobre os aportes com menos de 5 anos, então é uma mudança, porque a primeira redação queria aplicar o ITCMD sobre o todo, né? Então ia perder a grande vantagem da Previdência, mas a Previdência hoje ela é isenta em Santa Catarina, tem estados como Paraná, que tem na previsão que cobra a Previdência, então tem que olhar cada estado para ver qual é a legislação. Não tem necessidade de inventário, porque é entendido, principalmente o VGBL, é entendido como seguro, né, pelos tribunais, então a gente consegue aplicar isso. E quais são as grandes vantagens? A gente tem uma nomeação livre de beneficiários, e é super importante nomear os beneficiários para que tu tenha agilidade no pagamento dessa previdência. E tu cria uma forma dos teus herdeiros terem uma liquidez imediata antes de um inventário. Então, muitas vezes a gente vê cônjuges que têm conta conjunta e que no processo de inventário, às vezes, vem a conta travada. A Previdência acaba sendo uma ferramenta de liquidez imediata. A gente tem o imposto de transmissão, né? Então, a gente tem o ITCMD e, às vezes, a Previdência é a ferramenta que libera o recurso para essa família pagar esse tipo de imposto. Então, é uma ferramenta bastante segura, que funciona, ela é super simples de fazer, tem um prazo super ágil, até 30 dias aproximadamente para pagar. Tem bancos que pagam muito mais rápido, em 15, 10 dias, se a documentação estiver toda correta, e se tiver os beneficiários indicados, principalmente.
Então, é uma ferramenta de liquidez muito fácil para fazer e deixar para os herdeiros. E, não menos importante, o seguro, né? Como eu disse, a previdência privada só tem esse benefício porque é análoga ao seguro. E aí a gente tem as vantagens bastante semelhantes, prazo máximo para pagamento de 30 dias para gerar essa liquidez. O ponto importante é que ela é isenta, né, de imposto de renda, então diferente da Previdência, a Previdência vai ter o abatimento do imposto. A gente tem indicação livre, agilidade no acesso dos recursos e algumas vezes a gente pode nem ter aportado o valor total do seguro, ter acontecido um evento e a família ainda recebeu o prêmio. Então, o seguro também é uma ferramenta de planejamento que a gente utiliza combinada com as demais. É claro que todas as ferramentas que eu passei hoje para vocês vai depender da família, do objetivo da família, da intenção. A gente trabalha muito com premissas dentro do planejamento. A gente até brinca, planejamento é cobertor curto, não dá para abraçar tudo, mas a gente consegue cobrir a maior parte das coisas. A gente vai traçando as prioridades da família, mas o planejamento é importante. De qualquer forma, ou qualquer que seja o instrumento que tu utilizes para se planejar, é importante você ter um planejamento, né? O momento de falecimento é um momento extremamente sensível, as famílias ficam de luto e elas não estão preparadas para lidar com um monte de papel, um monte de patrimônio bagunçado às vezes, ficar procurando. A gente conhece muitas famílias que nem sabem direito o que se tem, né? Então, num processo de inventário tem que correr atrás, tentar entender. Então, quanto antes a gente faz o planejamento, quanto antes a gente introduz esses herdeiros, essa nova geração, o marido ou a mulher nesse processo, melhor é. Então, é super importante fazer esse planejamento. Eu espero que eu tenha respondido boa parte da pergunta de vocês hoje. Eu sei que esse assunto é super extenso, eu poderia ficar aqui falando mais umas 2 horas, se a gente quisesse, trazer mais casos para vocês. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado, Gabriela. Logo mais a gente vai às dúvidas que foram enviadas, né, previamente e as durante o evento também. E interessante, né? Quando tenho certeza que vários de vocês, quando se inscreveram, vocês vieram com aquela dúvida: vale a pena ou não vale a pena? E eu vou sair daqui sabendo exatamente e tudo mais. E realmente a Gabriela traz muitas questões aqui que nos fazem refletir, mas é bem bacana mesmo para vocês entenderem como o planejamento financeiro ele é personalizado por pessoa, por família, não é só renda, não é só patrimônio, né? Então, assistindo aqui o conteúdo todo da Gabriela, se vocês entenderam que a holding patrimonial faz sentido para sua família, fiquem muito à vontade para conversar com a Gabriela ali depois, conversar com a Soma, como eu falei antes e reforço, eles são nossos parceiros, eles fazem um trabalho de excelência nessa gestão patrimonial, então a comarca está sempre junto, se vocês precisarem, quiserem fazer uma consultoria com eles, fiquem bem à vontade. Dentro das demais ferramentas, né? O nosso know-how aqui, onde a gente vai super bem, que é a questão da gestão de recursos financeiros aí ligados a investimentos, ligados a seguro. Então a gente tem algumas ferramentas dessas que a Gabriela trouxe. Um dos exemplos que é muito bacana, tá? E inclusive vários cooperados nossos já possuem essa estrutura, que é o seguro vitalício, o seguro whole life, né? Eu, como planejador financeiro, eu gosto muito de fazer cálculo, de botar tudo no papel para ver o que vale a pena, o que não vale, qual que é o melhor custo-benefício. Então, eu sempre fiz isso muito para mim, para minha família e replico fazendo para os nossos cooperados também. E quando eu coloco no papel a questão do seguro vitalício, que é o seguro whole life, que a gente chama, ele realmente ele é muito diferenciado, porque por questão de custo-benefício ele é muito bom. Ele tem uma dinâmica em que você compra a apólice de seguros. Então não é que você fica pagando mensalmente, daí quando você vier a faltar, vai ser pago. O seguro tradicional ele vai aumentando de valor, né? Conforme a gente vai avançando na idade. E geralmente nas idades mais avançadas é que ele acaba ficando mais caro e a gente acaba verificando se vale a pena ou não. O whole life não. O seguro vitalício você compra, escolhe um período,
o mais comum geralmente são 10 anos, né? A pessoa escolhe, paga ele por 10 anos e depois dos 10 anos simplesmente cessa. Você fica com uma apólice no bolso dentro daquele valor que você escolheu e se você vier a faltar com 100 anos, a apólice você vai ter o valor todo corrigido, obviamente, pelo IPCA, e você não precisou pagar mais nada. Então, do custo-benefício dele é muito bom e para a questão de sucessão, ele é muito importante se por acaso a hold não fez sentido, se as outras ferramentas não fizeram, tá? Então, ele é realmente muito bacana, assim, todos os cálculos são bem favoráveis a eles e a gente tem montado várias estruturas nesse sentido. Além disso, ele tem a opção de resgatar. Então, se a pessoa consegue resgatar todo o valor que colocou no seguro, caso venha desistir dessa estrutura. Meio difícil vir a desistir, mas é legal ter essa opção, porque você tem a vantagem de pegar o dinheiro de volta, tudo corrigido pelo IPCA. Outra ferramenta muito bacana, e aqui a gente é bacana para os associados da MC e da CMP, nós temos um seguro vida em grupo, em parceria com a comarca, e que é muito bacana. Para quem quer ter um custo baixíssimo, né, com um seguro barato, mas com uma cobertura boa, então esse seguro vida em grupo é bem legal. Vocês podem nos procurar. Todos os associados da MC e da CMP conseguem acessar essa policy também, tá? Além disso, a Gabriela falou ali do VGBL, né? Hoje a Unicred tem o VGBL também, então é uma opção de investimento que você tem aqueles benefícios de incluir beneficiário, de não passar pelo inventário. E o perfil conservador do VGBL da Unicred, ele está rodando aí na base de 110% do CDI, mais ou menos. Então é um produto muito diferenciado assim, em questão de rentabilidade e de proteção. Ótima opção. E, como diz a Gabriela, não menos importante, nós temos ainda o plano Precaver, que esse é o nosso mais tradicional, que eu tenho certeza que quase todos vocês aqui possuem já, e que ele tem benefícios tributários anuais, né, pela questão da dedução do imposto de renda, rentabilidade que gira aí entre 110% e 120% do CDI nos últimos anos, né, então ele é bem sólido também, e ainda assim conta com o benefício de sucessão. Então, eu trouxe alguns pontos bem rapidamente, mas o que eu queria deixar mesmo é o convite para vocês. Então, vocês vão sair daqui com várias reflexões, mas venham, marquem consultoria com a gente. Reforço o nosso compromisso aqui de realmente olhar para o planejamento de vocês e buscar uma solução que seja a mais favorável possível para vocês, tá? Não esqueçam que a cooperativa ela tem esse viés de botar o cooperado em primeiro lugar, e a gente nunca vai deixar de fazer isso, só que realmente a gente tem que entender qual que é a melhor opção, e a gente se coloca à disposição para isso. Acredito que seja isso, então vamos vamos para as perguntas, né? Eu acho, Lidi, correto? Então, só um minutinho. Eu vou fazer, combinar assim, Gabriela. Vou fazer as perguntas e até para a gente aproveitar e responder ao maior número de perguntas possível, a gente vai ser bem objetivo nas respostas, tá bom? Então eu vou trazer aqui as questões que foram enviadas. Perfeito. É um assunto que dá para falar bastante coisa, né? Sim. Mas então, só para a gente conseguir responder todos, eu vou lendo a pergunta e a Gabriela responde. Então. Na criação de uma holding familiar, tenho que transferir os bens para a holding e pagar imposto de transmissão? Acho que não. Acho que agora foi. Sim, quando a gente transfere bens imóveis, a gente tem o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Aí sim a gente tem que pagar o imposto. Se a gente estiver falando de participação societária, não tem nenhum tipo de imposto nessa integralização. Se estivermos falando de dinheiro, também não. Perfeito. Tributação sobre a transferência de imóvel para a empresa. Quanto que é? É o ITBI, né? E a gente vai depender do município. E em Florianópolis a gente está falando de 2% sobre o valor de mercado. 2% sobre o valor de mercado. Perfeito. Vantagens e desvantagens tributárias você trouxe, eu acho, no conteúdo, correto? Isso. Então, as grandes vantagens, né, ali, quando a gente está falando das alíquotas menores de locação e venda, né? O ITCMD, antigamente, a gente tinha uma vantagem, porque a gente conseguia fazer a doação das cotas a valor contábil. Hoje a gente não consegue, ou tem uma certa dificuldade de fazer. A Secretaria da Fazenda e a própria legislação do ITCMD entende que
a gente precisa avaliar os bens dentro da holding para recolher o ITCMD. Então, não faz tanta diferença você fazer a doação do imóvel direto ou fazer a doação das cotas quando tu integraliza dentro da empresa. Bacana. Como constituí-la sem correr o risco de ser nula? Porque não teve fins específicos de administração de bens e sim para evitar o imposto de transmissão. Isso, então, como eu mencionei, a holding ela não evita o imposto de transmissão, porque em algum momento tu vai ter que doar essa cota ou fazer uma transferência dessa cota. Então, eu não recomendo fazer uma holding meramente para jogar o patrimônio e utilizar como processo de sucessão. Eu não entendo como sendo eficiente fazer isso. Algumas pessoas indicam, mas eu não entendo como sendo eficiente. Então, não teria esse problema na geração, né, de receitas. Ainda que a gente tenha uma holding que tem uma atividade, por exemplo, só de compra e venda de imóveis e você vai ter receitas esporádicas. Ainda assim, você tem uma finalidade empresarial dessa holding. Na criação de uma holding familiar, tenho que transferir os bens para a holding e pagar imposto? Já foi. Essa aqui é bacana, tá, Gabriela? Tem tudo a ver ali com o nosso público também. Marido e esposa são servidores públicos. Pode criar holding? E aí eu já aproveito, acho que seria bacana comentar sobre a questão do servidor público como administrador de holding, né? Que existem algumas vedações. Isso, então, também acho que dei uma mencionada ali para vocês sobre isso. Ah, vocês podem ter a participação societária como acionistas ou cotistas, sócios da empresa, mas não podem ser administradores. Então, o marido e a mulher poderiam ser sócios de uma holding, eles não poderiam ser administradores. Aí a gente tem isso, né, se a gente tiver, dependendo do cargo, né? É importante mencionar. Mas se a gente tiver uma pessoa de confiança para fazer essa administração, pode ser um administrador não sócio. E as cláusulas específicas para fazer a proteção, eu entendo que não teria nenhum problema de fazer a holding, ainda que os dois sejam servidores. Perfeito. Transferência de imóveis e pagamento de TBI. Precisa ser feito tudo de uma vez, pelo valor venal? E como a holding paga tributos depois se não gerar lucro? Tá. Na integralização, então, a gente tem o ITBI, valores de mercado do bem, né? Isso é importante. Hoje a gente tem até prefeituras que têm avaliadores próprios para fazer essa avaliação do imóvel. Peguei um caso em Garopaba, que eles inclusive tinham uma inteligência artificial para fazer o cálculo do valor do imóvel. Então, até a gente conseguiu recorrer, apresentar uma avaliação de corretor, dizendo que a inteligência estava meio fora, mas não estava muito inteligente, não estava muito treinada, mas a gente tem sobre o valor de mercado efetivo dos bens. Como é que a gente faz para pagar esses tributos caso a empresa ainda não gere receita ou não vá gerar receita no curto prazo? Normalmente a gente utiliza a integralização em dinheiro da pessoa física na pessoa jurídica. Então, a pessoa física entra com dinheiro na pessoa jurídica para pagar os impostos. Que também a gente faz para não gerar uma despesa gigantesca e daqui a pouco está com a empresa em prejuízo. Como os impostos são parte do imóvel, a gente adiciona esse valor dessas despesas com a regularização e a transferência dos imóveis para dentro do próprio imóvel. Então, a gente aumenta o valor do imóvel com essas despesas também. Então, a gente faz uma contrapartida no ativo. Claro. Pode. A gente utiliza também muito. Então, muitas vezes a gente coloca o dinheiro via integralização e aí a própria holding adquire o imóvel, paga as despesas de... Para o dinheiro, não paga imposto. Não, é uma integralização mesmo em dinheiro. Aí você transforma esse dinheiro em um ativo imobiliário. Isso. Só muda a conta dentro do balanço patrimonial. Em caso de conta conjunta, na morte de um dos cônjuges, se todo o saldo passa a ser do cônjuge sobrevivente ou se metade vai em inventário? Metade vai em inventário. Conta conjunta entende-se como sendo 50% de cada um. Se tu tiver mais cotitulares,
divide-se em partes iguais. Inclusive, é por isso que muitas vezes na conta conjunta a gente pode até ter um bloqueio, né? Isso depende, é claro, do banco, do gerente, às vezes, mas a gente pode ter um bloqueio na conta por causa disso, por causa do inventário, principalmente se o primeiro titular falecer, né? Então, precisa ter um cuidado nas cotitularidades, às vezes é até bom ter uma conta, né, fora, cada um individual, até para você ter um acesso ao recurso. Perfeito, as duas na comarca, né, Gabriel? Isso. Fazer o jabá, né? Essa aqui agora em formato de exemplo, então acho que é bem bacana também. Tá, Imagina que a pessoa tem um imóvel declarado no imposto de 1 milhão, tá, só que o valor de mercado já está em 5 milhões, tá? Então vai fazer a transferência, além do ITBI, sobre esses 5 milhões. Precisa pagar o imposto dessa diferença na pessoa física? tá. Quando a gente integraliza o imóvel, a gente integraliza o imóvel a valor contado, ao valor que está no imposto de renda. A gente só vai fazer a atualização desse valor se tiver algum benefício fiscal. Então, imagine que seja um imóvel muito antigo que tem um benefício fiscal e você quer atualizar a valor de mercado, que acha que vale a pena. Aí sim você pode atualizar. Mas normalmente a gente não recomenda, até porque a tributação na PJ é sempre sobre o valor total da venda, então não interessa se a gente vai ter uma diferença entre aquisitivo e valor de venda. Então a gente integraliza pelo mesmo valor que está no imposto de renda. Se a gente integraliza pelo mesmo valor de imposto de renda, não tem ganho de capital, então não tem IR, né, imposto de renda para pagar. É só o ITBI nessa transferência e os emolumentos de cartório para realmente registrar na matrícula.